Então veja que é impossível conciliar essa teologia com a palavra. Agora nós vamos começar a desfazer isso aqui que a gente acabou de fazer. Mostrar os versos que dão credibilidade à teologia, né? Da maldição hereditária. Então vamos lá. Então veja que é impossível, gente. É impossível conciliar, ligar essa teologia com a palavra. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, né, que se chama pelo meu nome, se humilhar, chorar, se arrepender, se voltar, tudo. O que ele vai fazer? Aí lá do céu ele vai ouvir. Então veja, se o povo chorar e se humilhar, se arrepender, a palavra interessante aqui é se arrepender. Então quando há arrependimento, há perdão de pecados, a quebra de maldição. Presta atenção, quando você é livre do pecado, principalmente, ficha limpa, os pecados atrás, neste momento a sua maldição foi quebrada. Os seus pecados com o pecado de Adão foi quebrado. Eu estou em Cristo, nova criatura é. Está até aqui o verso, 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então veja que é impossível eu estar em Cristo, que as minhas coisas, lembra que eu falei na aula passada? Os pecados meus foram todos para trás. Mesmo se existisse do meu pai e da minha mãe, tinha que ficar aqui. Mesmo se existisse. Por quê? As coisas velhas. O pecado do meu pai e da minha mãe não seria velho? Então, mesmo que existisse, mas não existe. Então você nasce de novo. Você morre para o mundo e nasce para Deus. Então vamos lá. Gálatas 3,10. Esse eu tenho que ler. Espera aí que nós vamos fechar, não está aberto não ainda. Gálatas 3,10. Olha, aqui que é interessante, ó. Complementa aquele lance da lei. Por que eu preciso falar isso aqui? Para fazer uma relação com o que Cristo fez no madeiro. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Aí fica parecendo que a lei que é maldita. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. A lei está aqui. Se eu não consigo cumprir a lei, eu me torno maldito, porque ela apontou que é pecado. Então, se ela apontou que é pecado e eu não consegui vencer a lei, então eu ainda continuo maldito. Porque eu ainda estou em pecado, não consegui vencer a lei. É isso que ele está falando, mas ele não está falando que a lei é maldita. Presta atenção. Para fazê-las, né? E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Né? Quem está falando aqui? Paulo. Por quê? Lembra da ligação? Por isso que ele está explicando. Ele está fazendo a ligação da graça com a lei. Presta atenção. Ele está trabalhando com os judeus dispersos. Muitas vezes, inclusive os judeus que enfrentavam ele, porque falava que ele era doutor da lei. Como que pode ele ter afastado da lei e pregado esse Cristo, né, esse falso profeta, vamos dizer assim, era chamado na época de seita dos nazarenos, né? Então veja, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo verá pela fé. Aí está dando uma dica. Ora, a lei não é da fé. Fica parecendo que está, né, falando ao contrário do que nós estamos pregando aqui agora. Mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Então veja, a lei não é da fé, mas se eu cumprir a lei, eu passo a viver. Olha, fez um trocadilho. Ninguém conseguiu vencer a lei, né? Cumprir. Mas, se cumprir a lei, vai viver. Quer ver o que ele vai falar? Cristo nos resgatou da maldição da lei. Qual é a maldição da lei? O pecado. É a lei que é maldita? Não, a maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição, senão Jesus estava se fazendo lei e não maldição. Então ele está se fazendo maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então veja, Jesus, todo o pecado da humanidade foi sobre ele. Lembra que eu falei aquele dia? Que acho que é o próximo estudo que nós vamos fazer. Todo o pecado da humanidade veio sobre ele. Naquele momento ele se tornou, por isso que Deus virou as costas para ele, de meio-dia às 3 da tarde, porque Deus, na visão de Deus, ele olhou Cristo como uma serpente na cruz, porque ali Jesus estava sobre
Sobre ele, todos os pecados da humanidade estavam sobre ele. Todos. E Deus é santo. É como se Deus não participasse daquela cena, naquele momento. Como se Deus tivesse virado todo o pecado da humanidade. Naquele momento, Cristo se tornou maldito. Por isso que fala, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A maldição do mundo estava sobre Jesus. Naquele momento ele se tornou maldito. Mas através do sacrifício dele, ele venceu a lei, venceu o pecado, venceu a morte. E aí, através dele, nós também vencemos esta maldição, ou pecado. Ele abriu brecha. Aí ele vem e fala, tudo isso para chegar a nós, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nos recebamos a promessa do Espírito. Então, se isso não tivesse acontecido, nós não tínhamos entrado nessa aliança por adoção. Entendeu? Por que eu fiz isso? Vamos lá. Romanos 8, também falamos na aula passada, né? Aquele que está... deu branco. Não há condenação nenhuma, deu branco. Aquele que está em Cristo não há condenação, mas vamos lá, é assim mesmo. Aí, ó, porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não há condenação para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Agora veja, se você está em Cristo Jesus, seu pecado através de Cristo, você é livre dessa maldição. Então veja, se você está em Cristo, não há condenação. Se não há condenação, como alguém pode te amaldiçoar ou como você pode ter alguma maldição você estando em Cristo? Então esses versos que eu estou lendo, de 2 Coríntios, de Romanos, todos esses que está mostrando que através de Cristo eu sou livre da maldição, aí como é que faríamos com esses versos? Como que eu me torno uma nova criatura? Maldito. É por isso que quando nós nos tornamos uma nova criatura, lembra igual ela falou no começo? Eu posso cair? Posso, mas rapidamente eu volto e prossigo o caminho, na luta, vigiando e correndo daqui para lá. Aí sim, eu vou vencer essa maldição. Cristo me deu o caminho é Ele. Ele é a porta, Ele é o caminho. Então, através dele, eu sou livre de maldição. Como alguém pode me amaldiçoar? Como eu posso ser maldito? Como alguém pode professar uma palavra e me amaldiçoar? Como? Vamos lá. 1 João 1,7. 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então nele nós somos purificados do pecado. Como eu posso ser maldito ou alguém me amaldiçoar se ele me purifica? Só se eu sair da presença dele, eu abro brecha para essa maldição voltar para mim. Porque a partir do momento que eu estou em pecado e não tomo providência com relação a isso, eu abri uma brecha. Aí você pode se tornar maldito. Aí você pode ser amaldiçoado. Não por uma pessoa que vai te amaldiçoar, mas um trabalho de obra, de bruxaria, alguma coisa, pode te pegar. Porque você abriu a brecha. Pode acontecer? Pode. Essa maldição pode alcançar você? Pode, porque você está em pecado. Mas a brecha foi aberta porque você abriu. A porta para a graça em Cristo está aberta também. Todos que estamos no caminho, estamos libertos dessa maldição. Então, todo pecado, nós somos purificados quando assim aceitamos Cristo. João 8,36. João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem aqui não está em Cristo? Se não tiver, vamos levantar, vamos orar para nós. Né? Então, todo mundo aqui está em Cristo. Então, o que nós temos que fazer agora? É olhar e permanecer firme. Porque nós já somos libertos desta maldição. Ok? 1 de Pedro 2, 21 e 25.
1 de Pedro. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando os injuriavam, não injuriava, presta atenção, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, Deus. Jesus apanhava, você é injuriado, por isso que ele foi como ovelha muda para o matador, né? Ele não batia de frente. Então, vamos lá, né? Levando então ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Lembra que na cruz foi despejado sobre ele, sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarados. Então você hoje é sarado. Ah, mas então eu não tenho mais enfermidade? Não, gente, nós vivemos em um momento que a partir do momento que Adão pecou, nós também passamos a morrer fisicamente. Então a pessoa já nasce morrendo. Um bebê hoje, ele já nasce, as células dele já vão envelhecendo para morrer lá na frente. Então nós já nascemos morrendo, vamos dizer assim. Então veja, aí quer dizer que eu não vou ficar doente? Não, crente não fica doente? Claro que fica. Inclusive Deus aproveita mais ainda dessas oportunidades para realizar milagres, para que a glória dele se manifeste. Entendeu? Todos nós podemos adoecer. Claro, quem aqui nunca adoeceu? Quem aqui ainda não vai adoecer? A gente pede, ora, Senhor, me livra da doença, me livra dessa maldição. Claro. Claro que nós temos que pedir. Mas ele levou sobre ele. Então, sobre ele foi o quê? Nós somos sarados. Mas ele está falando só fisicamente? Não. Está falando do espiritual, que é muito mais importante. Então, podemos matar mais um problema que traz tanto prejuízo para o povo de Deus. A confissão positiva. Poder da palavra. A palavra tem poder? Tem. Depende. Depende. Que poder é esse? Poder de influenciar ou poder de amaldiçoar? Vamos lá, vamos ler Tiago. Mais um pouquinho a gente responde essa pergunta. Vamos lá, vamos ler Tiago. Tiago 3. Vai pensando aí, Tiago 3. Tiago 3 era o capítulo todo, né? Mas eu vou ler não. Eu ainda vou diminuir ele aqui ainda. 5:12. Deixa eu ver aqui. Aqui está falando da língua, ok? Vamos ler rapidinho. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Presta atenção na língua, como é que é a nossa língua. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto as bestas feras, né, os animais selvagens, como as aves, tanto os répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. Sabe por que está falando isso? Ninguém dá conta de domar a própria língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal, de veneno. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à nossa semelhança. Deu crédito para amaldiçoar os homens? Se eu parasse, dava, né? Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce ou amargosa, né? Ou água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Claro que não. Figo. Ou videira, figos, né? Azeitonas, figueira, figo, e a videira, figos, não, uva. E assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce? Não, claro que não. Então veja, o que ele está querendo dizer aqui? Quando você olha para a árvore, você conhece que fruto que ela dá. Então ele está dizendo, pode alguém amaldiçoar o irmão, sendo de Deus?
Porque aqui ele está tratando de pessoas cristãs, ele está tratando de pessoas que conhecem a Deus nesse momento. Então ele está tratando, pode uma pessoa abençoar e amaldiçoar? Aí por isso que ele fala, não convém que isso se faça assim, irmãos. Pode a sua boca, você sendo de Deus, sair maldição do povo de Deus? Impossível, seria impossível, né? Por isso que ele fala, por enquanto. Mas vamos lá, aqui você viu que a língua, ela tem um poder, né? Ele comparou aqui até mesmo ela inflamada como, né? Pelo inferno. Porque o homem não consegue, né, ficar calado por alguns momentos da vida. Ele não é tardio. Ele não é tardio para só escutar, ele não é tardio para irar, ele simplesmente explode, fala tudo que tem que falar. Então veja, aí neste momento está tratando de pessoas que conhecem a Deus. Se eu sou de Deus, em momento nenhum eu posso amaldiçoar. Mas amaldiçoar vai ter poder sobre as pessoas? É nesse ponto que eu quero chegar. Vai ter? Ou simplesmente eu falo, você está amaldiçoada, Simone? Ela vai ser amaldiçoada porque eu falei para ela? Quem levou prejuízo foi eu. E não ela. Quer ver? Vamos lá. Vamos caminhando. Vamos caminhando. Mateus 15, 11. Mateus 15, 11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então veja, contamina o homem por que sai da boca? Porque o que está no coração, o que está no coração, o que está dentro de você, o que mais você tem, é o que contamina o homem. Não é o alimento, não é o que você coloca para dentro, é o que sai, por causa da língua, por causa da fala. Então vamos lá. Lucas 6. Vou fechar aqui. Lucas 6, 27. Mas a vós que ouvis, digo, amai-vos os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. Se alguém te amaldiçoar, preste atenção no que você tem que fazer. Mas a vós que ouvis, digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. Bendizei os que maldizem. Bendizei. Leve bênção para aqueles que trazem maldição para você, né? E orai pelos que vos caluniam. Então veja, ao que te ferir numa face, oferece-te também a outra. Ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuse. Então veja que ele está dizendo o quê? Se a pessoa te amaldiçoar, você tem que bendizer. Nunca pagar o mal com mal. Sempre o mal com o bem. A pessoa te fez mal, paga ela com bem. Se ela te amaldiçoou, tu seja bendito, você abençoa ela. Porque aquilo que ela falou vai se reverter contra ela. Porque ela professou algo que inclusive traz prejuízo para ela. Porque se ela fez isso, ela que está trazendo maldição para a vida dela. Porque ela que está em pecado. Porque ela está descumprindo uma regra, um mandamento. Ela está descumprindo um mando de Jesus. Por exemplo, está falando aqui. Se aqueles que te batem, dá a outra face. Não é você chegar e descer a porrada, não. Né? Você já viu o crente falar assim que na minha veia corre sangue, né? Eu não tenho sangue de barato? Sinto muito, mas ele não se converteu. Não se converteu. Se corre sangue e você se ira a ponto de matar, e lembrando, se você falar assim, ou vontade que eu tenho de matar meu irmão, você já matou ele no mundo espiritual. Pode pedir perdão para Deus que você já matou ele. Então, cuidado. A língua. A língua. Mateus 5,44. Mateus 5,44. Cadê Mateus 1000? Eu, porém, vos digo, amai-vos os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Dê bênção para aqueles que te trazem maldição. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para quê? Para que sejais filhos do Pai que está no céu, porque faz com que o sol se levante sobre os maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Por quê? Porque ninguém pode julgar ninguém antes do tempo. Ele está falando que a chuva vai cair para você, que é crente, e para o ímpio da mesma forma. Mesmo o sol vai ter para você, vai ter para ele. Ou você vai estar andando com a chuva na sua cabeça, e o outro vai morrer de seca e de sede do teu lado. Não, vai cair para todo mundo. Então, enquanto todo mundo estiver no caminho, é para todos. Então, a gente tem que fazer o bem para todos.
Mesmo que ele estiver te fazendo mal, você faça o bem. Mesmo que a maldição esteja vindo para o teu lado, que ele esteja fazendo isso, vai para cima dele. Com bênçãos, porque a bênção ela pode passar até 1000 gerações. A sua bênção vai pegar nele, mas a maldição dele não vai pegar em você. O poder da palavra, ela influencia como? Se você chegar para um filho, isso acontece muito em algumas famílias, né? Esse menino é um, né, xinga um palavrão, ele é isso, você é um preguiçoso, é um morto, né? E começa a colocar nomes. Isso não é um poder de amaldiçoar, isso é um poder de influenciar. Porque a criança, estou tratando criança, mas isso cabe até no trabalho, um bullying, por exemplo, quando você começa a cair matando em cima de uma pessoa, você vai trazer um certo transtorno para ela, vai até se afastar do trabalho. Então veja que, quando você começa a bater nessa tecla, você está influenciando a pessoa, que às vezes é fraca, não tem fé ou não tem Cristo, não tem força para lutar, ela vai se sentir um nada, ela vai se sentir envergonhada, fraca, primeira queda dela, ela vai falar assim, bem que me falou, eu sou isso mesmo. Bem que minha mãe, bem que meu tio, bem que fulano falou, eu sou isso mesmo, eu não sou ninguém. Então veja, mas foi a maldição que pegou nela? Não, foi a insistência, foi aquela, por influência, ocasionou esse problema. Então as pessoas têm mania de confundir essa questão de a palavra ter poder. Se a palavra tivesse poder, por exemplo, eu tinha poder como Deus de salvar a Mara, por exemplo. Mara, você está salva. Eu decreto, todo dia de manhã, Mara, eu vou falar 10 vezes de manhã. Eu decreto, a Mara está salva. Eu decreto, a Mara está salva. Eu decreto, a Mara está salva. Quem tem o poder da palavra? Deus. Ele vai me usar para pregar o evangelho para ela, mas eu não posso salvar ela. Se essa palavra tivesse poder, eu estaria salvando a Mara. Então, valeria para isso também. Eu quero, por exemplo, Samuel, eu vou decretar em cima do Samuel, eu decreto que o Samuel vai ser um advogado. Eu decreto que ele é um advogado. Isso pode influenciar ele a se incentivar? Poxa, é interessante ser advogado. Acho que eu vou querer ser. Pode. Mas também pode trazer uma frustração para ele. Eu, Altair, em nome de Deus, decreto que você vai ser um advogado. Aí ele vai ser um mendigo. Ele vai se matar. Porque mentira, aquele Deus é mentiroso, aquele cara trouxe uma profecia para mim e não aconteceu nada, hoje eu sou um miserável. Não tem, gente, ela tem o poder de influenciar. Por isso que quando a gente quer aconselhar alguém, você tem que aconselhar, claro, você tem que levantar a pessoa, você cita versos, fala de Deus, mas você não tem como você decretar na vida da pessoa. Aí você vai entrar na mesma maldição, porque se eu decreto a bênção, eu decreto a maldição, se eu tenho o poder da palavra. Isso acontece. Você vai ser rico, por exemplo, seu hábito, você vai ser milionário. Eu decreto que eis que te digo que você vai ser milionário. Vamos entrar nessa? Milionário, milionário, milionário. Vamos falar. Entendeu? Aí, tipo assim, aí se ele não for um milionário, e se acontecer alguma coisa na vida dele que leva para o lado contrário, o que vai acontecer com a fé dele? E ele agora nesse momento assim, empolgado, crendo e acreditando que era Deus falando, que realmente existe esse poder da palavra, e isso acontece totalmente o oposto. Eu acabei com a vida dele. Porque 90% das pessoas vai falar assim, mentira, não quero saber disso mais. Não aconteceu nada comigo. Então, gente, a gente tem que tomar cuidado, não é o poder da palavra, não tem poder, tem de influenciar. Você pode ajudar as pessoas? Meu irmão, Deus é contigo. Deus te dá força. Vai firme, forte. Vai que você consegue. Você consegue um emprego. Sim, mas você não está com a intenção de tornar a tua palavra um poder sobre ela. Você está ajudando, incentivando, motivando. E orando, claro. E Deus pode abençoar. Sim, lógico. E uma família pode ser rica. Aí, viu? Eu creio, mas agora pode falar o que você quer falar. Já tem dois. Pode falar aí. Mas você acredita no poder da palavra? Dessa forma? Qual é o jeito que você acredita? Eu acredito assim, que a pessoa falava assim, que o poder, não sei o que, está na língua, né? Deixa eu ver se eu consigo falar.
E aí a gente começa a ser o tipo amaldiçoar uma pessoa, ou principalmente dos pais para os filhos. Quando os pais, aí você já explicou, declaram palavras. Ah, você não vai ser nada. Ah, você não vai vencer, né? Mas você disse que não é uma maldição, é uma... Não, porque se eu trago a maldição, eu posso condenar qualquer um que eu quiser. Por exemplo, se eu sou uma pessoa má, por exemplo, sou uma pessoa má, aí eu quero te levar para o inferno. O que eu vou fazer? Eu sou Deus, aí eu vou pegar e vou levar você para o inferno. Eu quero que a falta vá para o inferno, ela vai para o inferno, eu vou ficar dia e noite falando. Aí eu tenho o poder para te colocar no inferno? Você pensa que se os bruxos tivessem esse poder, os macumbeiros, você acha que eles iam ficar queimando galinha e fazendo farofinha, aquelas coisas todas? Não, ele ia sentar e ficar só lá. Samuel vai morrer, Samuel vai morrer, Samuel vai morrer, Samuel vai morrer. Para que eu vou gastar dinheiro com isso aqui, com isso aqui? Samuel vai morrer, Samuel vai morrer, vai morrer. Mas Deus pode só ia gastar a nos palavra. amaldiçoar? Oi? Deus pode nos amaldiçoar? Deus pode, eles podem. Tem um texto Mas qual é a maldição que Deus dá? Qual é a maldição que ele lança? Não, tem um texto na Bíblia, Vamos lá. eu anotei que é Números, se eu não me engano. Aqui, ó, esse aqui, 12, esse 12 que está falando. O povo lá vai passar e uma nação não ajuda eles com água e pão. É por aí. É os moabitas e é na hora que o povo está saindo. E aí, assim, Deus, por conta disso, amaldiçoou. aí Deus amaldiçoou um monte de gente. Mas veja só, quem é aquele povo? Moabitas, quem são os moabitas e os amonitas? São perversos. Eles vieram de onde? De Ló, o incesto com as filhas. Primeiro Ló foi de encosto com Abraão, que não era para ter ido. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, larga todo mundo e vai. Levou o encosto do Ló, deu problema. Levou o sobrinho, brigaram ali e separou. Aí, porque Deus mandou para ele sair da parentela dele. Não era para levar ninguém, ele levou o sobrinho. Ó, já errou. Aí deu problema, separaram. Depois teve aquele problema de Sodoma e Gomorra. Aí o que aconteceu? O anjo tirou, né? Lembra? A mulher de Ló e as filhas. A mulher virou estátua e tal. Aí pensaram que só tinha eles no mundo. O que aconteceu? Embriagaram o pai, aí fizeram um incesto e tiveram filho. Quem foram os filhos? Justamente o pai dos Moabitas e o pai do Amonita. Deus, nação inimiga do povo de Deus. Aquilo ali só foi confirmação. Quando eles não deixaram Israel passar, Deus também não mandou atacar, porque o povo tinha acabado de sair do Egito. Aí pegar uma guerra logo de cara, ia morrer e todo mundo desanimar. Aí Deus, não, eu vou pegar vocês depois. Desvia. Mas por que Deus fez isso? Olha por que Deus fez isso. Por que Deus amaldiçoou eles? Olha aqui, Gênesis 12. Olha por que ele amaldiçoou. Olha aqui a promessa para Abraão. Aí chegou onde você falou, Deus amaldiçoou? Deus pode, Deus, na verdade a maldição está aí para você escolher. Lembra que ele falou? É isso que eu te proponho. Então a maldição é como se ela estivesse aqui, ó, a maldição e a bênção. Aí eu olho para ela e olho para ela. Qual que eu quero? Quem colocou? Quem colocou? Deus. Aí a gente escolhe. A gente escolhe. Aí essa você pode correr. Ó. Mas ele não deixa na escolha a bênção, né? Para que viva. Você pode escolher. Exatamente. Ó. Ora, o Senhor disse a Abrão, não era nem Abraão ainda, era Abrão. Sai da tua terra e da tua parentela, não leva Ló não. E da casa de teu pai, para a terra em que eu te mostrarei. E te fartei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí nos alcançou. Então veja, Deus vai fazer o quê? Amaldiçoar quem amaldiçoasse Abraão. Quem é Abraão? Amaldiçoar? Vai ser amaldiçoado? Não, presta atenção. Eu sou Abraão. Eu sou Abraão. Aí estou indo aqui. Aí a Rutilene ali é um povo. Vamos botar um Moabita. Aí eu venho e quero passar na terra. A Rutilene, não, você não vem não, porque se você entrar na minha terra eu te mato. Aí, então o que ele fez? Ele entrou em oposição contra Abraão. Então ele foi contra quem? Quem era o representante de Deus ali nesse momento? Abraão. Foi contra Deus? Foi contra quem? Foi contra Abraão e contra Deus. Porque Abraão estava representando Deus. Sai da tua terra, Abraão, na terra que eu vou te mostrar. Então Abraão estava representando Deus a caminho. Né? Então o que acontece? A mesma coisa. Então quando você brigou com Abraão, você estava brigando com Deus. Lembra quando Paulo estava no caminho de Damasco, quando a luz veio e ele caiu? Aí ele falou, Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Paulo estava perseguindo Jesus? Não, era o povo de Jesus.
Jesus. Mas perseguia o povo, perseguia Jesus. Então, se alguém me perseguir hoje, é É maldito. perseguindo Jesus. Aí sim a maldição pode ir. Mas veja, você estando, buscando, tudo certinho. Não estou dizendo que para ser perfeita, porque aqui ninguém vai ser Não, perfeito. eu sei, mas A gente tô faz a nossa buscando, parte, o que a gente tô- puder fazer. Deus Aí conhece. ela resolve me amaldiçoar. Ela está errada 2 vezes. Ela é cristã, ela está enrolada, né? Não, mas se ela não for, aí ela Aí- um bambu nas costas dela. Aí sim Deus vai tratar ela, e não você. Porque a maldição dela, que ela tentou, pensou que ia fazer, vir para você, e ele vai amaldiçoar quem te amaldiçoa. Vai voltar para ela. Você está entendendo? É por isso que Deus está falando, porque você está indo contra o próprio Deus. Lembra que, igual eu estou te falando, Paulo não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo os cristãos, só que os cristãos representavam Jesus naquele momento. Então é como se fosse. Aí por isso que Paulo acordou. Caramba, Jesus, né? Aí ele fez a ligação, aí claro, teve a ação do Espírito Santo, quando ele ficou cego com as escamas. Ali representou que as escamas da lei caiu dos olhos dele, quando Ananias foi apresentar lá para ele, né, e trazer a mensagem de Deus. Quando aquelas escamas caíram, Paulo saiu logo, pregou ali, depois ficou 3 anos no deserto da Arábia, sendo ministrado pelo próprio Cristo. Por isso que ele se tornou um apóstolo genuíno. Fala apóstolo abortivo, porque ele foi o último apóstolo. Ele não foi Matitias, não foi o escolhido. Que os discípulos fizeram ali, Deus não mandou eles fazer aquela escolha. Eles fizeram o que Não, quiseram. fizeram o que eles quiseram. Diz eles que oraram, Deus não mandou eles escolher nada. É por isso que o povo faz isso ainda hoje, né? Tipo isso. Escolheram a força, não foi Deus que escolheu, Deus escolheu Paulo. Paulo entrou e completou os 12 apóstolos. Também a gente pode fazer um estudo depois disso aí. É legal. Interessante. Então vamos fechar aqui para a gente bater algum papo aqui, ó. Tá tarde. Aí se tiver alguma pergunta, vamos falar agora. Então veja, aqui a bênção continua. Aqui para Jacó. Essa bênção aqui continua para Jacó e vai chegar para a gente. Por quê? Jacó vai se tornar Israel. Israel vai se dividir. E nós voltaremos através de Israel dividido. Então essa bênção de as pessoas te amaldiçoarem, se você está em Cristo, Jesus vai amaldiçoar ela se ela te amaldiçoar. Através da bênção. Lembra da bênção da primogenitura? De Esaú, que ele perdeu? É essa bênção aqui, que tem o poder. Deus passou para Abraão, para Isaac, para Jacó, Jesus e nós. Então, quem perdeu no meio do caminho? Esaú largou de mão. Aí Jacó entrou. Tá? Nós vamos falar dessa questão também. Então, veja, como pode alguém te amaldiçoar? Efésios 1:3. Né? Deus nos abençoou antes da fundação do mundo. Você lembra que Ele nos abençoou nos lugares celestiais? Então, é como se Deus já tivesse dado bênção para nós já nos lugares celestiais, antes da fundação do mundo. Como pode alguém amaldiçoar quem é abençoado? Quem Deus abençoa. Não vamos ler não, eu quero só ler um texto aqui do Balaão para a gente fechar. Vou até pôr. Eu ia falar do balão nesse minuto. Aqui é a obediência. Se você quem está em obediência não precisa temer, ok? Porque o diabo, o maligno, não lhe toca. Tá? Nós fomos nesses textos aqui, está falando justamente isso. O maligno não nos toca. Então não tenha medo do diabo. Né? E vamos entrar na questão aqui, igual, por exemplo, se você vê alguém aparecer para você dizer que é um morto, está aparecendo, não é. Né? Nós temos algum caso aqui. Se você dizer que apareceu um morto e falando que é fulano, esse crânio é Beltrano, é mentira. Isso é maldição, mas é sua não, é do lugar. Pode ser por causa de outras pessoas que influenciaram, que deixaram a porta aberta. Então veja. Então pode ter a maldição também no lugar. É porque quando eu estou falando, sim, depende do ambiente, depende da pessoa que abriu a brecha, está em pecado, a maldição abriu a porta, a maldição pode entrar. Se você vira um feiticeiro, se você vira vamos dizer, um bruxo, o que você está fazendo? Você está amaldiçoando a sua vida e a vida de quem está no teu lugar, na tua casa. Deve estar cheio de demônio lá. Então veja, quando você... Por que eu falei isso? Porque as pessoas têm medo do diabo, têm medo do demônio. A gente não tem que ter medo dele, porque como eu falei, ele não vê a gente, ele vê Jesus. Então você em Cristo, você pode encarar, você pode falar em nome de Jesus. Está repreendido. Não existe morto, não existe mal. E a questão dos mortos, eles não voltam. Hebreus 9:27 diz que o homem ficou definido o quê? Nasceu uma vez, morreu, guardar o juízo. Ninguém sobe. A questão de Samuel lá é mentira. A pitonisa lá, a feiticeira, mentiu. Porque o demônio, ele sabe o que está acontecendo. Eu tenho um parente que morreu.
Ele tinha brecha, eu também às vezes tinha. Ele sabe da vida, sabe sim, a diabonete sabe de tudo que ele fazia. Então ele vai se travestir até a voz o demônio imita da pessoa. Então aparece uma pessoa aqui morta, é mentira, é o diabo, pode repreender. Mas vai aparecer meu pai, era meu pai. Não é seu pai. Ah, é minha mãe. Não é a sua mãe. O diabo aparece sem. As pessoas dizem que o espírito na terra ele precisa de um corpo. Mas ele aparece sem precisar de um corpo? Ele se transfigura. Isso. É, porque é o seguinte, por exemplo, quando esse caso de a pessoa ver uma pessoa morta, ele se transfigurou, ele se travestiu naquele corpo. Mas na verdade não é um corpo, ele não é palpável. É só um espírito travestido com o corpo do morto, vamos dizer assim. Mas não é fisicamente. Mas ele então não precisa de um corpo, ele pode fazer isso. Deus limitou a ação do diabo na terra. Eu estou andando, de repente eu vejo uma pessoa que morreu. Você repreende em nome de Jesus, que é mentira. Ali é Satanás, mentira. ali é Satanás, ali é o diabo. Eu falo diabo porque ele está manietado, mas é a rede dele. É a rede dele. Então, não existe um morto. Não precisa. Não é educação, mas a gente só tem que ter essa inteligência, né? Mas é só repreender. Você vai ver. Porque às vezes a gente fica tão confuso. Isso aconteceu com uma colega minha. Uma pessoa estava. Só que ali tinha um corpo. O pai dela faleceu e uma pessoa queria muito a casa dela. E a pessoa, tipo, estava falando igual o pai dela. Assim. Sim. As mesmas. Era Fausta. Era Não, como aí se meu incorporou, pai né? Sim, incorporou. era como se meu pai estivesse falando comigo. Tipo assim, para mim abrir mão do que eu tenho, da casa. Satanás, tá vendo que é o inimigo? Pois é. Quando é que Deus vai fazer o cara que morreu vir, abre mão da casa, dá a casa pro outro, E vem a da mãe, casa. assim, ela teve aquela percepção na hora, quando meu pai morreu. Ainda bem que é cristã, né? Porque senão... Aí repreendeu, ela repreendeu, né? Deve ter repreendido, então é isso daí. Porque até se aparecer como um anjo, a gente tem que ouvir a mensagem e julgar através da Isso, Gálatas 1:8. Fala que eles podem aparecer até como anjo de luz. Exatamente, Gálatas 1:8. Então, às vezes a pessoa, pra quem não- um anjo, eu vou obedecer. Aí tá falando pra você, peraí, mas um anjo ia falar, vamos fazer isso aqui contra a palavra de Deus? Não é. Acho que é Gálatas 1:8 aqui. É por isso que a gente... Aqui, ó. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já está, né, do que vos já tenho anunciado, seja maldito, anátema é maldito. Então, vê, se aparecer um anjo aqui, aí a gente conhecendo a Bíblia como a gente está conhecendo, aí o anjo vem e fala, não, tá aí, é porque aquele versículo tal, tá um anjo bonitinho aqui, tal, eu falo, não é não, mas tu vai encarar o anjo, mas se ele estiver falando que é mentira na Bíblia e eu souber que é mentira, eu tenho que falar, não, é mentira. O que você vai fazer? Está repreendido em nome de Jesus. O que vai fazer? Aí você vai ter certeza. Aí Ele vai vazar na hora, porque ele está te enganando, travestido diante de luz. Por isso que a gente tem que conhecer a palavra. Não tenha medo. Não tenha medo. Se chegar, você não existe. Morto voltando, não existe. Os espíritas pegam um monte da transfiguração, quando Jesus ali é levado ao alto aqui, os discípulos embaixo ali, e olham Jesus conversando com Moisés e Elias. Mas Jesus não conversou em carne com Moisés e Elias, para não dar margem que morto, que vivo pode conversar com morto. Ele se transfigurou, glorificou, passou para o plano espiritual para conversar com Moisés e Elias. Então ele ficou no mesmo patamar. Então não tem como os espíritos falar que Jesus em carne conversou com Moisés e Elias. É só você ir lá no texto. Viu? Que ele passou, porque se ele ficasse aqui embaixo em carne, e aí Moisés, e aí Elias? Só os espíritos aí, irmãos. E aí, beleza? Como é que você está? O que está acontecendo? E aí, a lei, os profetas? Aí os espíritos estavam certinho. Então a gente podia conversar com os mortos. E se for um anjo de luz de verdade? E se repreender? Veja que ele vai ter que falar alguma coisa para você. Deus não vai brincar com a tua cara. Deus não vai brincar com você, certo? Se o anjo chegar para você, por isso você tem que conhecer. Pode aparecer e tentar te enganar na palavra? Claro que pode, mas se você não conhecer, e aí, como é que você vai saber? Você vai acreditar no anjo. Mas e se ele não for o anjo mesmo? Pode acontecer. Agora você tem que repreender, por isso nós estamos conhecendo para repreender. Se você repreender, ele vaza. E outra coisa, você tem dúvida, duvidou, está repreendido no nome de Jesus. Aí o anjo vai rir e falar, não, meu filho, sou teu conservo.
Pode ficar tranquilo. Daí Deus vai te mostrar que você porque ele falou isso com Josué, né? É. Quando Josué falou, és tu um dos nossos? E ele tipo, pegou a espada para pegar o anjo. Isso aí, o anjo veio com a espada lá, e ele olhou e pegou a espada, e aí, então os do nosso queriam encarar ele. Queria encarar ele. Aí ele falou, não, o senhor falou para ele que é. Eu sou conserva. Se você não sabe, ajudar. você não sabe, mas Deus não vai fazer isso. Se for de Deus, meu amigo, você vai saber na hora. Uma que vai cair logo de cara no chão, só para começar. Porque todo mundo que vê alguma coisa sobrenatural já fica desfalecido, já fica mole, né? Geralmente desfalece. Ele não tem muita força. Perde as forças. Então, Meu Deus. então vamos lá. Então veja, então é maldito, é anátema aquele que vier pregar um outro evangelho, assim é ensinar alguma coisa que não vem de Deus, ok? Maldito. Esse é maldito. Então vamos passar aqui, só quero ler balão aqui para nós fechar. Acabou, tá? Ó, o Balaão aqui. O que acontece? Acho que todo mundo conhece a história de Balaão. Balaque, né, rei dos Moabitas, vê o povo de Israel passando e queria destruir o povo, né? O povo, e não tinha como. Ele viu o exército de Israel, que já vinha vencendo lá para trás, e ficou com medo dele. E sabia do que tinha acontecido no Egito. Aí ele chama Balaão, que era profeta de Deus, para poder então amaldiçoar, porque ele entendia que se amaldiçoasse o povo de Deus, naquele momento Israel ele não estava em pecado, naquele momento o povo de Deus, então, eles iriam enfraquecer e Balaque venceria a batalha. Então veja, aí o que ele faz? Aí a história é grande, aí ele tenta 3 vezes, na 4ª vez ele tentou, e veja que Deus conhecia o coração de Balaão, ele era profeta de Deus, e Deus falou, quem são eles? Como se Deus não conhecesse, né? Quem são esses que veio te visitar, Balaão? Aí não, rei dos Moabitas, os príncipes lá veio para me fazer isso. Aí se eles vierem te chamar de novo, você vai. Ó, Deus mandou ele ir, você vai. Mas você vai abençoar o meu povo e não amaldiçoar. Isso foi 3 vezes. Aí tanto é que, por que a mula falou lá? Porque no coração de Balaão, ele estava aceitando já a oferta. Que, não, você vai... riquezas vão ser te entregue, né? Até uma boa parte de riqueza vai ser para você se você amaldiçoar o povo. Então ele já foi pensando na riqueza, então ele está na mula. Aí o anjo aparece, a mula vê, porque Deus já viu o coração de Balaão. Vai pecar, aceitou o suborno. Para Deus ele já tinha aceitado. Eu sou profeta, né? E eu estou querendo, a minha maldição, se Balaão, Deus falasse, não freasse ele ali, ele amaldiçoasse o povo, aconteceria o quê? Aí veja, a história dele é isso, nós vamos ler. O que aconteceu? Ele, em vez de amaldiçoar, ele abençoava. A bênção pega. Você pode abençoar quem você quiser, que pega. Mas eu te abençoo em nome de Jesus. Te abençoo em nome de Jesus, Simone. Pode fazer isso com as pessoas que abençoa, pega, isso é bom. Isso sim tem efeito. Agora, amaldiçoa, não tem efeito. Se a pessoa estiver em Cristo, vai vir para você. Então, aquela maldição para o povo de Israel todo dia para Balaão. Por que aconteceu com Balaão? Morreu feio e foi considerado falso profeta e foi condenado. O versículo 8, eu vou ler ele aqui só para... Lê esse aqui, 23:8. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Tá vendo? Então ele falava para Balaque o tempo todo. Balaque cobrava ele. E aí, eu te chamei para amaldiçoar o povo e tu já é a 3ª. Aí teve a 4ª. 3ª vez que tu vem e abençoa o povo em vez de amaldiçoar. Como assim? Aí ficou com raiva dele, irado. Aí ele pegou e falou isso aí. Como eu poderei amaldiçoar aquele que Deus não amaldiçoa? Ou seja, eu só posso abençoar, tá vendo? Então eu não posso amaldiçoar quem está em Cristo. Não pega. Não adianta. Provérbios 26:2. Então, tipo assim, não é que a maldição não vai. Ela vai, mas ela não pega. Porque, por exemplo, se a bênção vai, a maldição também vai. Mas como se a gente tiver com Deus, ela vai e vai voltar. Isso. Aí, se você não está em Cristo, você está em brecha. Pode ir? Pode. Depende dos meios de quem está fazendo. Pode ser por bruxaria, por macumbaria, por qualquer outra coisa, até mesmo pode, se ela está no mal, está no maligno, pode te afetar de alguma forma, porque você não está em Cristo. Você tem brecha. Então veja que o que é quebra de maldição? O que me protege da maldição? Cristo. Ele levou a maldição sobre ele. Ele quebra tudo. Ele é o caminho. Ele me traz a vida. Ele me traz e ele me livra da maldição do pecado.
Por isso que eu passo para a vida eterna. Porque se eu continuar em maldição, eu não vou para a vida eterna. Então a Lena leu esse 23 e 8, aí ninguém sabe o que aconteceu com Balaão. Porque no capítulo 23, 22 e 23 não fala, poxa, mas a gente lá não mostra o que Balaão fez. Só fala que Balaão foi condenado lá no Apocalipse, lá, que trouxe um engano no povo de Israel. Mas o que ele fez? Aí está bem longe aqui. Ó. Quando você vai no 31, ó, quando você vai no... Fica quieto aí. No 31. Eita. Agora vai. Números 31. O negócio aqui está engastanhando. Quando você vai no 31, você vê, ó. Quer ver? Cadê Balaão? Sumiu. 15:16. 15:16. E Moisés, né? E Moisés disse, deixasse viver todas as mulheres? Porque na hora que eles pegaram e venceram lá a nação anterior, né, eles são os moabitas, eram os amalequitas. Eles venceram os amalequitas, aí eles, em vez de matar as mulheres, que era para ter matado também, aí eles erraram e trouxeram as mulheres. Aí Balaão, ele ligou isso aí ele ajudou Balaque nessa questão. Aí você tem que ligar mais texto. Porque as mulheres fazem os homens cair, né? Misturou. Se eu não posso amaldiçoar, eu vou levar as meninas peladas. Aí ele teve uma interferência aqui. Aí por isso que eu não vou ler o capítulo todo, mas só para você ver, ó. Aqui dá para você entender, ó. Moisés diz, deixasse viver todas as mulheres, eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Então veja, as mulheres fizeram o povo se corromper. Então o povo misturou com as mulheres amalequitas, e aí o pecado entrou na nação de Israel. Aí então teve problema, a maldição então foi sobre o povo. Está vendo que abriu a brecha? Então, como Deus estava tratando a nação naquele momento, então toda a nação foi afetada. Aí teve uma praga, morreu um monte de gente. Primeira outra batalha, morreu um monte de gente, até eles se consertarem. Entendeu? É o que Deus fala. Se ele avisou, meu amigo, se ele avisou... Esse episódio aí foi porque Balaão não conseguiu amaldiçoar Isso. o povo do Senhor, mas ele foi lá e ensinou Isso. como é Não, colocou as mulheres nuas, né? como é As que o mulheres de povo ia Israel cair. toda tampadinha, toda vestidinha. Não E coloca as ensinou eles a paradinhas. pecarem com as mulheres. É isso aí, entendeu? Aí foi onde entrou o pecado e ele morreu. Entendeu? Caramba, que triste. E acontece na vida da gente também, né? Essas questões, né? 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Agora veja, se o Espírito Santo está em você, está em você, está em você, está em mim. Tem vaga para o teu Espírito entrar em mim? Hipótese nenhuma. Só se eu estiver em pecado gravíssimos, né? De pecado, não estou classificando pecado, mas se eu estiver desconectado, né, em pecado diante de Deus, o que vai acontecer? O Espírito pode sair de mim. Aí a casa está limpinha para o outro entrar. Aí vem muito. Entendeu? Então eu abro brecha. Então maldição não pega quem tem o Espírito. Ah, mas eu sofro consequência. É diferente da maldição, consequência. Lembra que o Adriano estava aqui com a Amanda? Se o Adriano fosse um ladrão e trouxesse um problema para a casa dele, a Nicole cresceria sem um pai. Se ele fosse preso, ela poderia se revoltar porque o pai era um ladrão, porque estava preso e não prosseguiu uma vida diante de Deus. A consequência dele ele trouxe para a filha, não a maldição. A gente pode chamar de maldição porque o pecado entrou dentro da casa, porque aí se a Amanda fala assim, Nicole, seu pai está preso, está pagando lá, mas nós vamos servir ao Senhor, olha, quebrou, servir ao Senhor, vamos prosseguir, vamos esperar ele sair de lá, e nós vamos montar a nossa família e vamos recuperar tudo que a gente perdeu. A bênção está dentro de casa. A consequência foi quebrada, a barreira foi quebrada. Mas se ele deixar, essa consequência vira maldição, porque vira brecha para o pecado, e ela pode o quê? Se prostituir, pode se matar, pode querer matar, ou fazer algo mais. Porque a brecha ficou aberta. Pode virar uma maldição? Claro que pode. Porque se você não correr para junto de Deus, vira. Maldição é o pecado. O pecado entrou, é a maldição. Isso pode vir de várias formas na tua vida. N coisas que podem acontecer com você. Então, aquele que tem o Espírito Santo, é impossível, gente, de alguém amaldiçoar.
Nós vimos Balaão, não tinha como ele amaldiçoar o povo de Deus. Impossível, impossível. Efésios nós já lemos, Provérbios 26, 2 é justamente isso aqui. Você fala que não pega, quer ver? Não pega. 26, 12. 2. Ó, como um pássaro no seu vaguear e como uma andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Não adianta, sem causa, presta atenção. Sem causa, ok? Causa é a brecha, tipo. O caminho para a vitória em relação aos pecados na vida do crente é a confissão. Então veja que esse problema da maldição hereditária, ela nos traz um prejuízo. As pessoas deixam de se confessar, de se arrepender, porque começam a colocar os empecilhos, os penduricalhos para ser salvo. Então não adianta. 1 João 1,9 diz que ele é fiel para perdoar todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados, Jesus é fiel para perdoar. Todos eles. Colossenses 2,14. Colossenses 2,14. Sumiu Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas ordenanças, do quais, de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando na cruz. Então a cruz, cravou na cruz, o que era contrário a nós. As ordenanças, o pecado, as ordenanças, a lei apontou o pecado, a maldição, foi cravado na cruz, ok? Vamos lá. 1 de Pedro 2,24. 1 de Pedro 2,24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarados. Nós lemos esse texto lá atrás. Okay? Fechar aqui agora. Hoje Jesus faz um convite e uma promessa aos que se julgam estar debaixo da maldição. Todo mundo conhece esse texto de Mateus 11. Mas eu quero só parafrasear algo aqui. Mateus 11, 28. Vamos voltar aqui. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Fica parecendo que ele está escolhendo, Mas se for no contexto, não é não, tá? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O meu jugo aqui você pode levar para um jugo, que é o jugo que vai no boi mesmo, que é para eles andar junto. O jugo. Você pode andar junto, então para você andar junto, o boi era do mesmo tamanho, mais ou menos da mesma idade, para andar igual, para um seguir a pisada do outro. Andar do lado. Tudo que um fazer, o outro fazer. Mas você pode pegar pelo jugo, pegar o jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. Qual é o jugo de Jesus? A cruz. Qual é a cruz? É o sofrimento que ele teve e padeceu. Para quê? Para que ele vencesse a cruz. E nós? O jugo é todo o tempo de trabalho que nós temos. Os intempéries, as aflições, as doenças, as intrigas, as brigas, as porfias e toda a obra da carne que nós temos que enfrentar todos os dias. E aí nós tomamos esse jugo. E aprendei de Jesus, por quê? Porque ele é manso e humilde de coração. E nele nós encontramos descanso da vossa alma. Então, você vê que através de Cristo nós temos descanso. Não há maldição para aqueles que estão em Cristo. Não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, veja, aí, para a gente fechar aqui, a questão de espíritos familiares, que a irmã falou aquele dia. Só tem um texto na Bíblia que fala de espíritos familiares. Só para a gente fechar, para não ficar isso aí pendurado. Isaías 8. Aí você vê aqui que é interessante, só um verso na Bíblia criado a doutrina de espíritos familiares. Me mostra outro, não tem outro. Não existe outro, só se fizer outra Bíblia hoje. Quer ver se você for em Isaías? Isaías capítulo 8. Veja, só para a gente fechar. Quando vos disserem, vamos ler o anterior que é melhor. Eis aqui com os filhos que me deu o Senhor, como sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, e os adivinhos que chilreiam e murmuram entre dentes. Não recorrerá um povo ao seu Deus?
a favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? De jeito nenhum. O que ele está fazendo? Aí você vê espíritos familiares, aí o pessoal da doutrina da maldição hereditária pegou essa parte e fala que você tem espírito na tua família, que é os seus parentes que estão aqui, e que por causa do problema, do pecado, e que eles carregaram e fizeram no passado, te afeta hoje. E você então passa a consultar esses espíritos. Ah, mas na igreja não faz isso, Altair. É camuflado. Quando ele fala para você investigar a sua árvore genealógica, que a maldição hereditária manda você investigar. Você já procurou saber quem é seu avô? Você já procurou saber se você veio de qual país? Da Pensilvânia? Da Etiópia? Da Itália? Qual é o teu parente? Então, quando eles induzem você a olhar a sua árvore genealógica, o que eles estão dizendo? Consultar os espíritos familiares. Procura saber o que seu avô fazia. Ah, ele era bandido. Cara, o meu era policial, mas matou muita gente. Aí o outro era isso e aquilo, matou muita gente. Ah, então a culpa é deles. Então vamos orar, irmão, para esse teu avô. Vamos orar para Deus quebrar essa maldição que está em você, porque esse espírito familiar ele está afetando a sua geração e a geração, a terceira e quarta geração. Gente, aqui é um erro de tradução. Mas presta atenção. Aquele dia você falou, eu até questionei você sobre Davi, né? Uhum. Que Davi teve aquele pecado lá com a mulher do Urias. Sim, é Batseba. E aí os filhos dele, a casa dele, teve muitas consequências. Mas Sim. você falou que foi porque Davi não resolveu a vida dele. Exatamente, foi um mau pai. Nem foi lá resolver os erros dos filhos. Aquilo ali não é maldição. Ele, É consequência do pecado. Sim, sim. E ele se sentiu tão culpado que ele fugiu de Absalão o tempo todo. Para não confrontar Absalão, porque ele entendia que tudo que estava acontecendo é culpa dele. Mas Deus deixou em aberto para ele mudar a casa dele. Só que ele não mudou, é como se Deus falou do que ia acontecer na casa dele, porque Deus é presciente. Mas Davi podia ter chegado e resolvido o problema. E ele não resolveu. Não teria acontecido tanta tragédia. Não teria. A criança, sim, teria morrido. O bebê lá, 7 dias morreu. Esse teria, porque igual eu te falei, teria uma promessa a vida dali e não poderia ser aquele filho, de jeito nenhum. Pagou o preço, mas a criança está salva, gente. Nem entender que a criança está salva. Aqui, só o catolicismo que acredita que você tem que batizar a criança, porque senão ela se torna pagã e vai para o inferno. Não existe. O batismo ele é consciente. Aí eu chego para Mara e Mara, você aceita Jesus Cristo na tua vida? Você quer aceitar Ele? Você aceita e tal, tem que fazer isso? Ela, sim, batizou. Ela tem que professar. Como é que um bebê vai professar? Se ele não sabe de nada, ele nem pensa. Ele já está salvo. Então a gente às vezes se apega, poxa, mas Deus matou uma criança. Deus recolheu. Deus não matou a criança. Deus mostrou para Davi que ele é Deus, zeloso. Aprende comigo, Davi. Se eu falei que vou fazer, eu faço. A criança foi para o pai. Tanto é que Davi ficou ali chorando, orando, chorando. Tal, aquela coisa toda. Quando a criança morreu, os servos ali falaram que tinha morrido, ele perguntou, levantou, enxugou o rosto, tomou banho e foi comer. Então, o bebê morre, ele pega e fica da boa? Não, porque eu não posso fazer mais nada, eu encontrarei com ele. Ó, Davi, eu não posso fazer mais nada, morreu, por acaso eu posso trazer ele de volta? Então agora, depois eu encontro com ele. Pronto, acabou o problema. Aí Davi reconheceu, foi culpa minha, ele morreu, mas já era, pagou o preço, mas está com Deus, eu encontro com ele. O Davi reconheceu, depois eu encontro com ele. Então é isso que a gente tem que entender, Deus não é injusto e Deus também não é carrasco nem tirano. Mas se ele falou que vai fazer, gente, tudo que está escrito na Bíblia, acredito que ele vai fazer. Então veja, consultar espíritos familiares, não existe. Aqui são espíritos escravos da feiticeira. De quem está no comando do espírito. Lembra que eu falei de Salomão? Se você for na versão que eu não fui na aula passada, se você for na versão que eu não cliquei aqui, aí sumiu. Cadê? Aqui. Fica melhor aqui, que aí aparece logo no lugar. Aqui, ó. Quando vos disseres, consultai os necromantes e os adivinhos que xeriam, né? Xiureiam. Então veja, necromantes, os adivinhos, né? Consultar os mortos. Vamos lá, mas aqui está falando em espíritos familiares? São demônios, gente. Ó, quando vos disserem, ide consultar algum médium que falem com os espíritos. Que espíritos? Os espíritos familiares do médium.
Não é da família dele, não, é o que ele escravizou para ficar sob o comando dele. Lembra que eu citei a menina que era adivinha do povo, que adivinhava, e Paulo pegou e expulsou o demônio dela, lá parou, deixou de dar lucro para o pessoal. Aquele espírito era um espírito familiar do cara que comandava a menina. O demônio estava na menina, mas não era a menina que comandava, eram os caras que comandavam o demônio na menina. Ah, mas Deus permitiu isso? Aí você tem que descobrir o que está acontecendo ali, né? Quem era a menina, quem eram os caras, quem as pessoas. Mas aquele demônio ele estava sob controle. Entre aspas, né? Ele fazia as adivinhações dele porque ele sabia que ele estava gostando. Por que ele estava gostando? Estava levando todo mundo para o mau caminho. Ele adivinhava? Claro que ele adivinha. Lógico. E tem os preços. Né? Lógico que ele adivinha. Lógico. Esses espíritos têm os preços. Tem. Então, quando você vê alguém falar que viu um parente, algum morto, é mentira, é demônio. Né? Então, se tiver em tal lugar, expulsa. Vai para cima e expulsa que sai. Pode expulsar que sai. Depois Paulo aí teve que sair correndo, né? Porque o pessoal que ia bater nele deu prejuízo, né? Fazer alguma pergunta? Então Deus ele o que foi falado da geração, como fala que é presente. Então a nossa geração é o que ela conta futura ou conta passado? A nossa geração, eu não entendi o contexto. Por exemplo, quando eu falo a nossa geração, é a nossa. Que visita a geração. Ah, tá. No texto bíblico. No texto. E Deus fala que visita a terceira e a quarta geração. A terceira e a quarta geração. E aqueles que continuem em desobediência. Desobediência ou aqueles que... Então esse texto está no presente. Então esse é o quê? É do futuro ou é do passado? Não, ali como ele aplicou no 10 mandamentos, ele servia para passado, presente e futuro. Por que acontece? Deus ele visita igual hoje, ele visita a terceira e quarta geração, a sua. Qual é a terceira e quarta geração? Entendeu? Então ele é um texto atemporal. Por que ele é atemporal? Porque ele está nos 10 mandamentos, ali de Êxodo capítulo 20. Então ele é um texto que serve para todos os tempos, a partir daquele momento que ele foi imposto. Então naquele momento ele falou, terceira e quarta geração. Aí o meu momento, a minha geração, terceira e quarta geração. Então seria meu filho, o filho dele, não, para frente. Seria para frente. Seria para frente. Tá vendo? Ó, um detalhe que ele tocou, que eu não tinha percebido, viu? Pois é, como ele está falando em presente, eu estou entendendo que é para frente. Viu que interessante? Aí, agora, muito mais ainda derruba dela. Para trás. Viu como é que... Se está incomodando ainda, como é que para trás? Se ele está bom. Viu? Viu que interessante? Eu aprendi hoje. Eu não tinha percebido isso no texto, tá vendo como é que a gente precisa um do outro? Ó, esse detalhe que ele falou é importantíssimo. Aí é que derruba mesmo o maldição de detalhe. Porque é desse jeito, não adianta, gente. É um texto que se continuar ainda... desobedecendo, se continuar. Aí, você lembra de... Continua... em desobediência. Desobediência não é a palavra certa. A palavra certa não é essa. Não é... Quem me desobedece, quem me... Não. Aborrece. Aborrece. Isso aí. Continua aborrecendo, não é isso? Aborrecendo. Isso. Então isso aí é presente. Se eu aborrecer hoje Jesus, sim. A minha geração... se ela continuar aborrecendo Jesus, ele vai permanecer trazendo... consequência isso, assim. para frente. Foi o que eu falei de Davi agora. Quando chegar na quarta geração, a sua quarta geração, aí as pessoas, aí a quarta geração da sua quarta geração vai ficar... Mas na verdade, foi um jeito, foi uma... na verdade, é igual eu estou falando, foi uma hipérbole, foi um jeito dele falar, dele fazer a comparação. Por exemplo, se o Espírito... Por exemplo, o Abner, né? Ele está aí hoje, aí ele tem o filho dele, o filho do filho, né? E o outro. Então tem 4. Seu bisneto. O bisneto. Então o seu bisneto. Então o que acontece? Mas aí tem uma coisa. Aí os que aborrecem, aí vem, de repente, o seu primeiro filho aborreceu, passou esse aborrecimento, Deus está visitando até a terceira. Mas esse aqui resolveu não fazer. Então Deus não visitou.
Então zerou, mas aí o que acontece? Aí o outro resolveu, aí começa de novo, terceira e quarta geração. É Deus dando uma ideia para você de um tempo que ele visita a maldade nos filhos e o filho dos filhos, mas ele comparou que ele é muito mais misericordioso para visitar 1000 gerações dando bênção. Ele fez essa comparação. Mas essa questão de terceira e quarta geração, ela pode ser interrompida e iniciar a qualquer momento. Mas se eu desobedeço... As 1000 é quando eu obedeço. Sim, mas por Essas exemplo... outras aí não, é quando eu vou levando minhas consequências do pecado. Sim, se eu levo, ela vai terceira, e vai muito mais do que a terceira e a quarta. Porque você já pensou, chegou na quarta, seu bisneto continua, vai pegar a terceira e quarta dele, do bisneto, porque a maldade vai prosseguir. Para trás, não. Não, para frente. Para frente, exatamente. Porque cada um leva a sua. Cada um vai dar conta de si. Mas se o pai errou, eu levo a consequência dele? Não, veja só. Você lembra de Ezequiel 18, que falou o seguinte, o pai não levará o pecado do filho? Os dentes não vão se embotar. Se o pai comer, não embota o dente do filho. Se o filho comer, não embota o dente do pai. Então, veja, você lembra que citou o pai que teve um filho ladrão? Aí, o pai era justo, mas teve um filho ladrão. Então, dessa geração em diante, seria a terceira e quarta geração, Deus iria visitar. Mas o que aconteceu? O filho do ladrão resolveu interromper. Não foi, então Deus não visitou a terceira e quarta geração, porque o filho resolveu, não quero ser ladrão, não quero ser igual ao meu pai, não vou seguir o exemplo dele. E foi até a terceira e quarta geração? Não. Acabou ali, porque houve uma decisão. Então isso é uma forma que Deus usou para falar da misericórdia dele. Eu visito muito mais tempo, pessoas para ajudar e salvar e trazer bênção, do que a maldade, porque eu não me alegro da morte do ímpio. Eu não queria que nenhuma geração seguisse a outra na maldade, sim, pelo contrário, que seguisse na bênção. Então é mais ou menos uma comparação que ele faz. Aí se a gente levar isso ao pé da letra aqui, terceira e quarta geração, aí depois começa de novo, terceira e quarta geração, aí eu digo que vai ficar 1000 gerações se ninguém interromper. Mas isso então tem que ter sabedoria e Interromper, qual é isso? É eu não aceitar os erros do meu pai. É escolha, né? Essa passagem É escolha, é isso. Essa passagem é igual aquela que você falou, do 70 vezes 7. Não é pra você só pegar um número, é só Isso. tipo assim, todo mundo vai ter a escolha. É escolha. Deus ele vai visitar toda a geração, do começo até o fim, independente. Todas elas vão ter a escolha. Exatamente. E o poder da oração entra nisso? O poder da oração, de que forma? O poder da oração, a oração do justo pode. Deus, você tem a primeira, a terceira, a quarta, a quinta geração. Pulou um. Aí continua, zerou e continua da terceira à quarta geração. O do primeiro pode orar para os demais? Para a maldição não ser pega ou as consequências? As consequências? Tipo assim, a maninha tem um pecado, a Sara é filha. Não, mas aí é escolha, né? Não é a questão da escolha. O que minha oração, que minha oração Mas interfere? ela não pode orar assim, Deus, livra elas desse mal. Não, claro, não só pode como deve, nós devemos orar para todos, certo? Então, a oração do justo pode muito. O que acontece? Muito em seus efeitos. Curar doenças e, inclusive, ajudar pessoas a libertar, ou seja, serem libertas. Então, o que acontece? Eu tenho dever de fazer isso. Orar pelos parentes, pelas pessoas, orar por esse grupo aqui, para que Deus mantenha isso, aquilo, outro. Por quê? É nossa obrigação de fazer isso mesmo. Nós temos que fazer isso. Até quando, tipo assim, a Sara falou das escolhas, mas aí a Sara escolheu ser bandida. Aí a maninha vai orar, vai botar o joelho no chão. Pode mudar. Para ela mudar essa escolha. Mas qual é a mudança que vai ter? Ela tem que decidir, certo? Mas qual é a mudança? Deus, na sua oração, está ouvindo você, o seu pedido, o seu clamor, né? Por isso que fala que clamar... Jeremias fala, clama a mim, exatamente, Jeremias. Então, exatamente, quando você clama, Deus te responde, mas você, com a sua oração, só a sua oração vai salvar ela? Não. O que vai acontecer? A sua oração vai mover o coração de Deus. O que ele vai fazer? Vai mostrar para Sara, vai abrir o caminho para ela, alguém vai chegar e trazer uma mensagem para ela vai passar e vai ter um sonho, alguma coisa, Deus está mostrando para ela sair do erro que ela está. Porque você está movendo o céu. Mas ainda assim é uma escolha. Mas ainda assim é uma escolha. Só você orando e ela não querendo, você não salva ela. Porque, igual eu estou te falando, senão voltava a estaca zero. A minha palavra tem poder. Eu salvaria ela. Mas você pode orar assim. Sim, claro. Não, mas é a oração para trás, que ele citou, por exemplo, meu avô, não pode um assassino, não sei o quê. Não. Posso orar para o meu avô, Não.
Não, porque aí você está orando para morto, aí não tem como. Por isso que eu estou te falando, essa maldição hereditária tem uma questão da regressão, que eles fazem isso. Aquele do G12 mesmo, teve alguns encontros em chacras e fazendas que houve regressão. Mas as pessoas vieram muito perturbadas. Vieram, claro, você é demônio, quando você regride é demônio. Você pegou e levou para sua casa. Você usou espíritos malignos para fazer regressão em você. E aí, É igual a oração que faz, tipo, para quando a pessoa morre, né, tipo, há 7 dias. Isso aí, tipo, já não... Por isso, não existe mais, não adianta. Quando você vai num velório, você vai no velório, de momento nenhum você pode orar pelo morto. não pode. Não pode, porque já morreu. Já era. Você vai orar pela família, vai trazer uma mensagem que sirva de consolo e sirva para todo mundo ali naquele porque as pessoas momento. assim, eu vou acender vela para iluminar o caminho. Não, aí você está misturando o catolicismo com o espiritismo. Meu Deus. Olha quantas Não existe isso na Bíblia. Aí são tradições faladas que vêm trazendo de geração em geração. Essa tradição Mas essas tradições se tornam uma maldição nas nossas vidas. Pai, se você queimar a vela para morto, se você queimar a vela para morto, fazer oração para morto, você está fazendo para o demônio. Não é o morto. E ele vai aparecer, é perigoso aparecer para você. Aí você já pensou, você está orando para um morto ali. Aí aí aparece um demônio que está vestido daquele morto que você estava orando e começa a chorar. Você olha, ele veio. Aí ele um calor em você. Tem até uma história de um pastor, não sei o nome dele. Eu tinha uma senhorinha que disse que o marido dela visitava toda noite. Você estava na cama e batia um papo com ela. Ai, credo. Ela estava muito, eu não sei como pastor, ela estava muito feliz. Aí foi contar a história do outro pastor. Não, minha irmã. Minha irmã, aí ele ficou com medo de causa da senhorinha, né, de tratar ela mal. Faz o seguinte, eu vou dizer uma coisa para você. Diga assim, repreende ele em nome de Jesus. Se for seu marido, ele vai ficar. Mas se não for seu marido, ele vai embora. Ele ensinou ela. Aí quando ele chegou, ela pegou e falou: em nome de Jesus, sai. E o bicho foi embora. Era um demônio. Eu também vi uma história assim, só que era um anjo que visitava uma senhora todo dia, né? Olha. E ela pensando, ela falou, não vou mais para a igreja não, porque agora o anjo está indo lá em casa. Aí o pastor foi e falou para ela cantar um louvor. Aí, tá vendo? Sangue de Jesus, ó, nunca Capô. mais um anjo apareceu. Tá vendo? É desse jeito aí. Gente, não existe. Tá vendo como é que é? Tiraram da igreja, Eu já ouvi essa história. Ela não ia para a igreja por causa que o anjo já estava indo. Ela estava tão especial, estava top já, hein? Você tá vendo? Então, é isso que ele tá falando, gente. Eu engano, ele travessa de anjo de luz para poder confundir a gente. Então pode aparecer com certeza. E aí ele, ó, não quis nem saber do que sabe o hino. Pois é, agora então. Não apareceu nunca mais. Então, pra gente ver, ó. Se você ler Romanos, vamos ler o 10, ó. Mas tu, por que julgas teu irmão? Lembra que sol e chuva para todo mundo? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos os cristãos. Quem não é cristão é trono branco, ok? Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, igual eu estou te falando, não posso salvar ninguém, posso interceder, posso orar, pagar o preço, né, em caso de oração pela pessoa, mas não posso salvar ela. Ela que decide. Igual a Sara falou, escolha. Aí a bênção, a maldição, a vida ou a morte. Mas nós podemos orar pelos missionários que estão dando a vida pelo mundo afora, pregando o evangelho. Com certeza. Morrendo pelo povo. Então a oração pode muito. O Tiago fala sobre isso. Então, se alguém perguntar mais alguma coisa? Já perguntar mais alguma coisa? Eu acho que ficou bem claro, né? Assim, essa questão de não se preocupe, passou, infelizmente não podemos fazer mais nada para quem morreu sem Cristo. É uma pena, lamentamos, mas não podemos. O que a gente pode fazer pelos vivos que estão daqui para frente? Se você vê um parente ou um irmão precisando de ajuda, corre atrás. Meu irmão, aceite Cristo. Vamos ouvir a palavra, vamos orar. Aí sim você vai fazer uma coisa excelente. Agora, os que foram, Só mais uma infelizmente. pergunta. Tem pessoas que já nasceram para perdição mesmo? Ninguém nasceu para perdição. Você lembra de Efésios capítulo 1? Efésios capítulo 1, verso 3? Ninguém nasceu para perdição. Por quê? Bora mostrar. Efésios 1.
Bendito, né, já lemos 2 vezes esse texto. Bendito Deus e Pai de nosso Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. É todo mundo, ok? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Lembra que nós demos estudos os primeiros, lá antes da fundação do mundo? Aí ele vem e fala, como também nos elegeu. Todo mundo lembra da van? Todo mundo nessa sala está eleito. Todo mundo tem a mesma chance. Nos elegeu nele na fundação do mundo, para que fôssemos santos, separados e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou. Todos têm o direito, todos têm as mesmas chances, têm o mesmo critério para chegar nele. Nos predestinou para filhos de adoção por Cristo. Eu aceito Cristo e entro por adoção, segundo a autoridade máxima, que é o beneplácito. Então todos, por isso que Jesus veio, né, que ele tira o pecado, por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado do mundo, que não é os pecados, porque naquele momento estava falando do pecado da maldição que veio de Adão. Mas ele se torna assim, o Cordeiro que tira todos os pecados do mundo, por isso que é tudo sobre ele. Mas naquele momento, quando falou o pecado do mundo, ele generalizou o pecado que entrou por Adão, que trouxe todo esse prejuízo na humanidade. Então veja, todos têm a mesma chance. Agora Deus, na sua presciência, não dá para tratar agora, a gente vai tratar lá na frente quando falar das nações, senão vai ficar muito grande. Mas Deus, ele movimenta nações. Por exemplo, ele não escolhe pessoas individuais para salvação, hipótese nenhuma. Tá? Ele pode te direcionar para o ministério, claro, Espírito Santo, depende da tua busca. Eis-me aqui, usa-me a mim, igual Isaías fez. Você pode ser usado, claro. Mas ele movimenta nações e reinos para que o propósito dele aconteça. Por exemplo, igual agora, isso que está acontecendo, não pode estar falando muito nome de nações, né, que estão em guerra aí. Então essas nações que estão em guerras, elas pegam. Deus pode movimentar, endurecer o coração do Putin, por exemplo? Pode. Por quê? Porque ele é um cara que ele não é cristão, ele é contra os cristãos e ele tem uma índole má. Então ele pode ser usado como faraó para soltar uma bomba atômica em tal país e iniciar-se uma guerra mundial, uma 3G. Então veja, o que acontece? Deus pode usar ele para isso? Pode, mas nunca individual para a salvação. Tipo assim, ele não pode manipular a salvação de Putin. Putin já ia ser condenado mesmo, então eu vou usar ele como vaso de ira. Aí você vai em Romanos, Paulo está falando, vaso de bênção e vaso de ira. Na presciência de Deus, ele sabe quem vai e quem não vai. Aí na presença dele, ele sabendo que aquele ele estava indo já perdendo mesmo, não tinha jeito, ele sabe que já se perdeu. Fez de tudo para dar a chance para ele, quando ele chegar no tribunal, não ter para onde correr. Aí ele vai usar aquela pessoa para mover uma situação, para trazer juízo sobre ela. Para que ela se converta, para que ela se conserte. Mas ele é vaso de ira. Aí Deus fala que vasos de ira são também usados dentro do propósito. Esses vasos de ira são as pessoas que realmente não tem mais jeito. Mas foi Deus que escolheu? Presciência de Deus. Pode acontecer dele usar. E nações ele usa os governantes. Né? Você vê que várias vezes aqui, ó, chamou Ciro, venha meu servo para trazer juízo sobre Israel. Nabucodonosor, venha meu servo Nabucodonosor. Que servo? O cara nem era idólatra, tudo que você pensava. Porque Deus chamou? Porque ia usar naquele momento ele como servo para trazer juízo sobre Israel, que estava merecendo um castigo. Aí nação ele pode fazer. Mas pessoas individuais, não. Se for pensar dessa forma, aí entra aquela teoria da predestinação, né? Que tem pessoas que nascem já que dependendo do que fazem vão ser salvos e outros que dependendo do que fazem não vão ser salvos. Né? Sim, aí era onde ela começou a fala ali, né? Aí sim, daria margem na escolha, exatamente, a predestinação. Aí o que nós estamos falando aqui, essa predestinação aqui que Deus está falando, é que nós somos predestinados em Cristo a ser salvos. Então, todos que querem ser salvos e forem através de Cristo estão salvos. Ele escolheu? Não, ele só está te ensinando que todo mundo é predestinado. Ó, todo mundo é eleito, mas predestinado só em Cristo. Deu para entender? Todo mundo é eleito. O que é eleição? Eu chego em outubro agora, eu tenho as votações de outubro, né? Todo mundo ali é como se fossem eleitos. Já estão todos dentro sabatinados dentro do plano, né? Dentro do programa para votação, para eleição. Então todo mundo ali já foi sabatinado, já entregaram o que tinha que entregar, documento, teve prazo e tal. Então todo mundo ali tem condição
de se tornar presidente. Estou falando só do caso do presidente. Então todo mundo ali é eleito, tem um direito. Mas predestinado a poder vencer, a passar, a pular, só aquele que venceu o pleito. Foi predestinado em quê? Na Constituição, no Tribunal Eleitoral, estão predestinados nele a ser presidente. Tipo assim, aí Deus está fazendo a mesma coisa. Todo mundo tem o direito, são todo mundo eleito, mas só são predestinados, só vão entrar quem for aprovado. Em quem? Em Cristo. Quem recebeu, quem quer Cristo, está predestinado. Predestinado a quê? A ser rei e sacerdote. Para quê? Para reinar com Cristo durante 1000 anos na terra e ajudar todo o projeto e o plano de governança aqui. Entendeu? Então não existe predestinação para Deus predestinar uns para ir para o inferno e outros para ir para o céu. Você já pensou que coisa sarcástica? Deus está aqui, aí ele olha assim, vai para o céu, vai para o inferno, vai para o céu, vai para o inferno, vai para o céu, vai para o inferno. O que eu estou fazendo? O que nós estamos fazendo aqui nessa sala? Aprendendo, estudando, buscando, para quê? Para ser salvo. Poxa, tem 5 condenados aqui que Deus já condenou ele, o que vocês estão fazendo aqui? Ah, mas é porque ninguém sabe quem é, então a gente tem que arriscar, né? Vai que nem eu. Pô, gente, isso é ridículo. Sério. Sério. Você imagina como é que seria o caráter de Deus, né? Aí, por exemplo, vamos supor que sou eu vou pro inferno. Aí estou aqui, e chega na hora, você foi escolhido para ir pro inferno. Sério? Poxa, pensei que eu podia escapar dessa. O que eu fiz? Então não é uma coisa esquisita? Gente, não tem cabimento, gente. Não tem cabimento. É impensável, não tem jeito, né? E a Bíblia toda, sempre, do começo ao fim, mostra sempre o livre-arbítrio, no sentido que sempre somos nós que fazemos a escolha. Que é para estar realmente quem quer estar com Deus, quer estar com Ele. E no começo foi assim, que a gente foi escolher, era para escolher ou obedecer como é na Bíblia, ou não arcar com o mandamento de Deus e fazer o que quisesse, de contrário, que era comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Resumiu tudo, é o que a gente está estudando desde o começo, né? Que Deus da queda de Satanás lá, nós estamos estudando escolha. Aí você vem hoje falando que Deus já escolheu tudo, então tudo isso que aconteceu aqui que nós estudamos, já apaga tudo, vamos embora para casa, acabou, esquece tudo que nós falamos, vai. Só espera essa hora para só espera, exatamente. você foi escolhido. Mas não faz igual a senhora senta na cama esperando, conversando com o anjo, não, né? Vamos colocar de pé então, vamos encerrar. Hoje nós extrapolamos muito, hein? Hoje nós extrapolamos um bocadinho. 10 horas. 15. Hoje foi puxado, né? Foi. Foi bom. Foi frio. Então vamos lá. Hoje nós saímos do céu. É isso aí. Oh! Tá vendo? Tá dando certo. Pai querido, Pai amado, Pai santo, obrigado, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, que podemos aprender mais, Senhor Deus, de Ti. Essa noite, Senhor Deus, muito obrigado aqui, que essa noite, Senhor Deus, possamos, tudo isso que colocamos aqui, Pai, para dentro de nós, introjetando sim, Pai, em nosso coração, em nossa mente, possa ser aplicado em nossas vidas, Senhor Deus, com a ajuda do Teu Santo Espírito. Muito obrigado, Pai, por cada um que aqui, Senhor Deus, está neste momento, Pai. Sabemos do cansaço, sabemos das dificuldades, sabemos de tudo, Pai. Mas o Senhor é que nos dá força, o Senhor é que nos fortifica, o Senhor que nos alimenta, Senhor Deus, espiritualmente, nos dando direcionamento em tudo aquilo que estamos e vamos fazer. Por isso, Pai, muito obrigado pela palavra, pelo ensino, pelo estudo dessa noite que o Senhor nos concede. Aprendemos mais de Ti, Senhor Deus, um pouco mais, e queremos muito mais, queremos a sabedoria do alto, a qual o Senhor disponibilizou para nós em abundância, como diz Tiago. Queremos, Senhor Deus, porque queremos ser súditos, queremos ser servos verdadeiros, queremos, Senhor Deus, pregar e ensinar a Tua palavra retamente, Senhor Deus, como ela é. Senhor Deus, sem errar no sentido de distorcê-la, Senhor Deus, como homens levando para um outro caminho, Senhor Deus, que não seja o Seu. Por isso nos auxilia, vai nos guiando, Senhor, vai nos direcionando para que não ensinemos coisas erradas, para que não ministremos palavras que não convêm e que não vêm de Ti. E sim, Pai, nós possamos ser ministrados, sim, ensinados pelo Teu Santo Espírito.
Obrigado, Senhor Deus. E cada um que aqui esteja, Senhor Deus, que está nessa noite, possa, Senhor Deus, ir para a sua casa, Senhor Deus, pensando, meditando nas palavras que foram mencionadas, faladas neste momento. E que possam, Senhor Deus, colocar em prática, colocando, buscando, Senhor Deus. Nós sabemos, Pai, das dificuldades a qual o inimigo se coloca diante de nós, mas também sabemos que o Senhor nos fornece ajuda através de armadura, através da espada, através da palavra. E aí queremos, Pai, nos municiar, nos proteger, nos preparar, investir dessa armadura para enfrentarmos tudo isso, Pai, ser vencedor em Ti. Muito obrigado, Senhor Deus, que tudo isso que foi ensinado, Pai, maldição hereditária, isso, Senhor Deus, que não vem da Tua palavra, isso que não vem da forma como foi ensinado, seja tirado da nossa mente, que nós possamos ser corajosos, Pai, enfrentando o maligno, Senhor Deus, com o poder que o Senhor nos concede, com a palavra que o Senhor nos concede, e possamos sim pronunciar, Pai, em Teu nome, pois é através do Teu nome, Senhor Deus, que todo joelho vai se dobrar, no céu, na terra e embaixo dela. Por isso cremos e Te servimos, Senhor Deus, e buscamos fidelidade. Nos ajuda, nos auxilia, porque sozinho nós não conseguimos. E muito obrigado, porque Suas misericórdias se renovam a cada dia, a cada manhã, porque se assim não fosse, seríamos consumidos. Muito obrigado, porque o Senhor nos amou primeiro e nos escolheste, Senhor, antes da fundação do mundo, ou seja, dando, Senhor Deus, oportunidade para todos que em Cristo Jesus querem ser salvos, está disponível. Muito obrigado por esta graça, muito obrigado pelo preço pago ali naquela cruz. Muito obrigado, Senhor. Nós Te agradecemos, Te louvamos em nome de Jesus. E continue abençoando esta casa e cada um leva em paz para suas casas, em segurança. Dê um restante de semana abençoado para todos, guardando e direcionando em todos os seus afazeres, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Aleluia. Amém.